vamos continuar conversando com o nosso querido irmão Sérgio Caldas. Pois é, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu a parte 1, não viu a parte 2, eu vou explicar as motivações dele. É o seguinte, esse nosso querido irmão Sérgio Caldas, eu me encontrei lá no Shopping Center Itaquera. Na oportunidade desse encontro, ele me deu o seu cartão de apresentação e eu tenho tentado contatos com ele por telefone e não tenho sido feliz. Se você o conhece, por favor, me ajude, informando-o de que eu estou fazendo estes vídeos e eu gostaria que ele respondesse. Ele perguntou se eu tinha uma religião, se interessou a meu respeito. E eu falei, sem dizer o nome, sem declinar o nome da congregação, que eu fui crente de uma igreja, mais de 40 anos, para descobrir que os homens estavam desviados completamente das suas doutrinas originais, E que isso se constituiu num grande engano religioso, Bom, aí ele me chamou para fora da loja e minha esposa não gosta de conversa sobre religião, ela interviu e ele perguntou se ela era crente, ela disse que era desde pequenininha, ela servia a Deus. Aí ele disse, olha, eu abençoo você, mas você, dedão apontando assim, você, eu não abençoo, tá bom? Bom, e me deu o seu cartão, ele manifestou o desejo de conversar, ter uma conversa particular comigo, na minha casa. Só que minha mulher não gosta disso, então eu resolvi convidá-lo para participar deste fórum de debate. Olha aí, esse endereço que você está vendo aí, E o tópico é esse aí, Onde ele pode, se quiser fazer vídeos, pode fazer. Se quiser escrever, ele pode. Há recursos inúmeros para ele expressar as suas opiniões, os seus pensamentos. E dizer por que ele não me abençoou. Porque eu não entendo por que ele não me abençoou. Então eu estou sabatinando ele. Quero saber o que está na cabeça dele, o que ele pensa. Tá bom? Porque eu não sei o que ele pensa. Então, estou sabatinando ele. Já liguei várias vezes, e outras pessoas já devem ter avisado ele que eu estou fazendo esses vídeos. Mas até agora não se manifestou. Estamos aguardando a presença dele. Bem, no vídeo anterior, ele apresentou o Conselho dos Anciões como um fundamento da nossa fé. Bom, veja, é o seguinte, mostrei aí que o Conselho dos Anciões da Congregação Cristã do Brasil está totalmente desviado das suas doutrinas originais. É uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho a sua certidão de nascimento, onde diz o seu nome, você é João de tal, filho de Francisco de tal, de Rosana de tal, você nasceu neste dia, neste mês, neste ano, neste lugar. E você está dizendo que não, que você é Nicodemos Bonifácio de Souza, que você é inglês, que você nasceu numa outra época, num outro momento, entendeu? Então, eu tenho a certidão de origem e mostro a certidão de origem e você, a Irmandade da Congregação se nega a reconhecer isso. Estamos nessa situação. Isso porque o ministério perverteu completamente as doutrinas da igreja. Bom, então esse conselho de anciães que estão aí, esses homens que estão aí, tem que ser posto fora.
sabe, tem que ser expulsos de maneira solene da direção da igreja. É óbvio, né? É óbvio. Portanto, não merecem mais a menor atenção daqueles que se intitulam crentes em Jesus Cristo e que estão no seio da congregação cristã do Brasil. Agora, a congregação tem vários fundamentos. Tem mais um outro fundamento aí, que é o batismo, né? O batismo, a congregação ensina que ele é fundamental para a nossa salvação. Contrariando até o que foi ensinado pelos nossos primitivos irmãos. Veja, no tópico de ensinamento, na lista secreta de ensinamento de 1991, nós encontramos o seguinte: os que vão ser batizados devem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é quem salva e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus. Mas, em 2004, na lista secreta de 2004, diz assim: nos batismos deve ser mencionado e esclarecido o fundamento deste santo mandamento, conforme disse o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, a finalidade principal do batismo é o perdão dos pecados e a salvação das almas. Bom, então nós temos aí uma confusão, tá? Promovida por esse ministério fajuto e desviado da palavra de Deus que está aí liderando a nossa igreja, né? Então vamos ver o testemunho, qual era o testemunho do fundador da Congregação Cristã do Brasil, o homem que Deus se usou para iniciar este movimento cristão, que conhecemos, que é chamado como Congregação Cristã no Brasil. Vamos ver então o testemunho do irmão Franciscon. Para isso, nós vamos usar aqui, veja, tá vendo aqui, histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. Tá vendo aí? Então tá bom. Nesse testemunho que o nosso irmão escreveu em 1948, nós encontramos o seguinte, aqui, que ele confessa estar salvo em 1891. Olha aqui. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Então veja, novo nascimento é salvação, né? O sujeito nasceu na família de Deus, como está escrito lá no capítulo 1, dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, ele está dizendo que em dezembro de 1891 ele foi salvo, né? E olha,
ele estava lá no meio dos presbiterianos italianos, né? E os presbiterianos, eu acredito que o irmão deve saber muito bem, que eles batizam, ó, uma aguinha na cabeça. É verdade? É verdade, irmão. Tá? Então veja, de cara estamos vendo que o batismo não é fundamento da nossa salvação e nada tem a ver com salvação, porque até aí ele não tinha sido batizado por imersão, não é verdade? Agora veja, ó, pega o livreto aí dele, hein? Ó, pega o livretinho dele e confira que as coisas que eu estou dizendo. Aí ele diz assim, ó, no princípio do ano de 1894, quer dizer, 2 anos e meio, mais ou menos, depois da sua própria salvação, ele diz, encontrando-me em Cincinnati, Ohio, a serviço, material, papapá. Agora, aí ele diz que ele ouviu uma voz, né, dizendo, tu não obedecestes a este meu mandamento. Ele estava lendo o capítulo 2 da carta de Colossenses e ouviu uma voz dizendo, tu ainda não obedecestes a este meu mandamento. Lá em Colossenses está falando sobre o batismo. Então, respondi, e ele respondeu para o Senhor, né? Senhor, jamais alguém me falou deste mandamento, né? Que é o batismo por imersão. Então veja, ele em 1891 tinha certeza da sua salvação e em 1894 o Senhor disse que ele ainda não havia sido batizado. Então esse era o questionamento dele. Ele não tinha dúvida a respeito da sua salvação, mas ele entendeu que ele não tinha sido batizado da maneira certa, da maneira correta. Quer dizer, a maneira com a qual ele fora batizado não era a maneira pela qual o batismo deveria ser efetuado. Bom, mas agora vamos mais adiante. Vamos observar o seguinte. Que ele fala. Ele dá testemunho também da sua esposa. Olha. Em 1º de janeiro de 1895, casei-me com Rosina Balzano, também salva em nosso meio em princípio de 1892. Quer dizer, a esposa dele também estava salva no meio dos presbiterianos e italianos, ó, uma aguinha na cabeça. Então, veja, você está vendo aí, meu filho, ele nesse testemunho escrito dele aí, tá? Ele batizou no dia 7 de setembro de 1894. Então veja, ele confessa a salvação dele 12 anos e 9 meses antes do seu batismo por imersão. Né? E ó, olha aí, ó, com a aguinha na cabeça. Entendeu? E ele está confessando também, hein, que a esposa dele, a irmã Rosina, fora salva 12 anos antes do seu batismo por imersão.
Porque nós não sabemos se ela batizou no mesmo dia, se ela batizou por imersão no dia seguinte, 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, não sabemos. Mas com certeza nós podemos dizer que ela, pelo menos 11 anos, antes, ela já era uma irmãzinha salva. Então não foi o batismo por imersão que salvou a alma dela. Não é isso? É o testemunho do irmão Franciscão, que você conhece muito bem, hein? Você já deve ter lido isso aí, hein? Não é verdade? É verdade, filho. O que nós vamos fazer, né? Vamos negar a história. Meu filho. Bom, mas vamos avançar mais um pouquinho aqui agora. Olha só. Aqui diz aqui, sobre o irmão Giuseppe Beretta, que foi o batizador do nosso irmão Francisco. Esse é uma figura interessante. Examine, veja só o que Franciscão diz aí. No ano de 1898, o Senhor salvou o nosso irmão Giuseppe Beretta, no meio lá dos metodistas, metodistas livres americanos. Giuseppe Beretta, ele está dizendo que salvou também, com uma aguinha na cabeça. Não é isso? E Giuseppe Beretta se fez batizar por imersão 5 dias, não, nos primeiros dias do mês de setembro de 1903. É isso. 1903. Então, 5 anos antes do seu batismo por imersão, Franciscão disse que ele era salvo. O mais interessante ainda é o seguinte, que ele era salvo lá no meio dos metodistas livres americanos e migrou para o meio dos presbiterianos italianos. Quer dizer, que o Franciscão foi batizado por um apóstata. Ele não era batizado lá no meio dos metodistas livres. Aí, apostatou da fé. Foi lá para os metodistas, os presbiterianos italianos, Aí, depois ainda fez se batizar por um irmão de uma outra igreja, da Igreja dos Irmãos. Aí depois ele foi para a congregação, para a comunidade que o irmão Franciscão fundou, Congregação Cristã. Esse aí é o campeão da apostasia. Como vocês dizem que o cara que para de congregar, abandona a igreja, é adúltero, é alma perdida, é ímpio, pecador e o diabo a 4. Franciscão foi batizado por um cara desse jeito. Imagina que cabeça vocês têm. Um parênteses aí, tá? Muitos na congregação usam indevidamente o termo apostasia como referência a todos aqueles que um dia foram membros da congregação e por alguma razão migraram para uma outra igreja cristã. Ou seja, não importa o que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer, para onde você foi, ou não foi, ou deixou de ir, não tem importância. O simples fato de você deixar as fileiras da congregação já é motivo suficiente para você ser classificado como um apóstata
caído e pecador. Agora, esse pecador ainda tem uma conotação como adultério, tá? Então, quando eles dizem que você apostatou, eles estão dizendo que você é ímpio, adulterou, você fez do diabo, entendeu? Não importa se você tem problemas de consciência e descobriu algumas verdades e não está engolindo mais a tapeação dessa gente, tá? Você se retirou das fileiras da congregação, é um apóstata. Por isso que eu mencionei a apostasia desse nosso querido Giuseppe Beretta. De fato, ele não é apóstata, ele migrou de um grupo para outro. Foi isso que ele fez. Ó. Agora usando o mesmo termo, usando o termo desta maneira, apóstata, como dessa maneira, Franciscão também foi um apóstata. Por quê? Porque ele estava na igreja presbiteriana e dos italianos, e ele foi para a Assembleia de Deus, a Assembleia Cristã de Chicago. E depois ele apostatou novamente quando migrou para Christian Congregation Church, Igreja Cristã Congregacional Americana. Então ele apostatou também, né? Então veja, entendo o significado da palavra apostasia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos ver um outro verso que trata a respeito disso. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, diz assim, filhinhos, já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Vamos ver outro verso. O verso 22 diz assim, ó: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Vamos ver outro verso agora. 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Mais outro verso. E 2 João 1, 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e o anticristo. Então, na leitura destes versos, aprendemos que o apóstata é aquele que estava em nosso meio, mas saiu e ele está negando que o Messias veio em carne, né? Ele está negando que Jesus Cristo é o Messias, ele está negando a divindade de Jesus Cristo, ele está negando a eficácia do sangue derramado na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Então, esse é o apóstata. Não é um indivíduo que sai de uma comunidade cristã e vai participar de uma outra denominação, de uma outra comunidade cristã. Este não apostatou da fé. Ele migrou de um grupo para outro por N razões. São inúmeras as nações
as razões possíveis para que isso ocorra. E a congregação, o Ministério da Congregação Cristã no Brasil já botou o pé na estrada da apostasia. Por quê? Negam a Escritura Sagrada como a infalível palavra de Deus, né? Estão negando a doutrina da Trindade, né? Estão negando a divindade de Jesus Cristo, né? Desde a sua encarnação, e estão negando que a salvação é pela confiança no sacrifício feito na cruz do Calvário, que a salvação é por intermédio daquele sangue derramado para o perdão dos nossos pecados e salvação das nossas almas, porque eles estão pregando salvação por meio de boas obras. Ora, se as boas obras é que vão salvar o homem, então não há necessidade de Deus vir ao mundo e padecer na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então, a congregação cristã no Brasil, esse ministério que está aí, está levando toda a igreja no rumo da apostasia da fé. É isso. Então, o irmão Franciscon, ele disse que conversou com o irmão Beretta muitas vezes, né, a respeito do ritual do batismo, da maneira com a qual eles foram batizados. Devia dizer mais ou menos assim: irmão Beretta, nós tutti quanti fomos batizados com aguinha na cabeça. Tá errado, Beretta, isso tá errado. Tem que ser por imersão, dentro da água, entendeu, Beretta? Tá tudo errado isso daí, entendeu? Bom, aí ele conta o seguinte, ó, que nos primeiros dias de setembro de 1903, quando ele estava lá, ele diz assim: em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Eugene. Ele diz que nesse lugar ele estava trabalhando com um irmão chamado G. Marim, executando um trabalho. E eles se encontraram com o irmão Beretta. Na presença do irmão G. Marim, falou com o Beretta sobre a necessidade de ser batizado por imersão, obedecendo ao mandamento do Senhor, que ele entendia que era o batismo por imersão. É isso? Bem, daí o irmão Franciscon começa dizendo que, servindo-se Deus também de outros meios, convenceu-se. Quem se convenceu? Beretta, né? Convenceu-se e 2 dias após fez-se batizar, mesmo lá na cidade de Eugene, por um irmão americano pertencente à Igreja dos Irmãos. Né? Tá vendo, meu querido? Como é que é? Então é assim, meu filho. Veja só que interessante, né? Ele se fez batizar por um irmão de uma outra denominação, que é a Igreja dos Irmãos. Hein? Quer dizer, ele batizou lá no meio dos metodistas livres, por aspersão, né? Foi lá para o meio dos italianos, americanos, presbiterianos italianos, e depois se fez batizar por imersão, né? Por um irmão, que não sabemos quem é, da Igreja dos Irmãos. E aí o irmão Beretta falou, o irmão Franciscon disse a Beretta: irmão Beretta, agora que você foi batizado por imersão, batiza-me também. Ele lá na reunião lá dos presbiterianos, ele anunciou o dia do seu batismo, que ele seria batizado por imersão, o dia 7 de setembro
de 1903 e junto com ele batizou-se mais 18 irmãos. Está aqui, ó, no histórico. Tá vendo? Histórico da obra de Deus. O testemunho do irmão Franciscão. Então, irmão Sérgio Caldas, você concorda comigo que essa conversa que o batismo é necessário para a nossa salvação, conforme esse ministério fajuto e sem vergonha que está aí, definiu como doutrina por meio de mensagem subliminar, porque e colocar em listas secretas de ensinamento, entendeu? Sendo que essa não é a nossa doutrina. Você concorda comigo que eu tenho razão de ficar indignado com essa sem vergonhice desses homens? Hein? Fala para mim, irmão Sérgio Caldas. Ó, irmão Sérgio Caldas, se você disser assim, verdade, irmão Jair, é verdade. Esses camaradas, eles estão muito fora da vontade de Deus, da guia de Deus. É verdade, irmão Jair. Então você está de acordo comigo? Você pensa e acredita como eu. Tá vendo? Você não quis me abençoar, hein? Você não quis me abençoar. Mas olha, tá vendo? Agora, se você disser para mim, irmão Jair, que só os irmãos, com a guia de Deus, eles decidiram isso em reuniões secretas, isso tem a guia, tem... Eu vou dizer para você, você também é outro sem vergonha, viu? Impostor e mentiroso. Porque não é essa a nossa doutrina, filho. Veja bem, ó, esse tipo de ensinamento contraria também o nosso quinto ponto de doutrina. Você sabia? Presta atenção. O quinto ponto de doutrina diz assim, ó, que a regeneração ou o novo nascimento, ó, presta atenção, regeneração, novo nascimento é salvação. Então, está dizendo lá que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Está lá no final do nosso cenário. Não é verdade? Então, veja, se fosse assim, o ponto de doutrina estaria grafado de outra maneira. Estaria escrito assim, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. É verdade, irmão Sérgio Caldas. Mas não está escrito esse negócio de batismo no quinto ponto de doutrina. E nem no ensino do Novo Testamento, hein? Eu vou mostrar depois, hein? Daqui a pouquinho. Não se agite, não fique nervoso, calma, que eu vou mostrar. Entendeu, irmão Sérgio? E aí? Você concorda comigo, irmão Sérgio? Que não está nos 12 pontos de doutrina essa instrução? Hein? Se você disser verdade, irmão Jair, é verdade. Esses homens aí, eles perverteram também o quinto ponto de doutrina no que se refere ao batismo e à fé. Eles perverteram, irmão Jair. Eu vou dizer verdade, irmão. Tá vendo, irmão Sérgio? Você não quis me abençoar, viu, filho? Tá vendo? Mas tá aí, ó. Você crê como eu. Né? Você entende como eu. Nós somos os genuínos crentes da Congregação Cristã do Brasil. Mas se você disser, não,
que o conselho dos anciãos, com a guia de Deus, eles definiram que a salvação tem que ser batizado. Eu tenho que falar para você, meu filho, que você é um impostor. É um impostor, viu, meu filho? Você também é um falso. Então veja, meu querido irmão Sérgio Caldas, esse testemunho que está neste livreto, tá vendo? Vendo aí, ó. O testemunho do irmão Franciscon, que eu comentei aí o tempo todo aí, sobre o batismo dele, a salvação dele, da esposa dele, do Giuseppe Beretti, tudo. Entendeu? Esse testemunho, ele manteve durante até o dia da sua morte. Desde 1891, quando ele declara aqui, né? Que ele teve, né? Aqui, ó. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Então, desde dezembro de 1891 até 1964, portanto, 73 anos. 73 anos ele manteve esse testemunho. Entendeu? Se ele achasse que batismo era uma obra de justiça que devesse ser praticada para a nossa salvação, ele teria mudado o seu testemunho, ele teria feito diferente. Ele teria confessado aqui que ele se enganou, que ele imaginou em 1891 que ele tinha a compreensão do novo nascimento, mas ele estava enganado, tal. Ele teria explicado. Não, mas ele sustentou o que está aqui, ó, até 1964, quando faleceu. Entendeu? Então, estes homens que estão aí no ministério é que perverteram o testemunho do irmão Franciscon. E você quer ver mais uma prova dessa perversão destes homens? Olha, veja aí, ó, tá vendo isso aí? Então, essa é a capa do livreto original do testemunho do irmão Franciscon. E o título dele é Resumo de uma ramificação da obra de Deus pelo Espírito Santo no século atual. Entendeu? Porque o irmão Franciscon não considerava a congregação como a obra de Deus, a única, a que Deus deixou na terra. Em absoluto. Ele não tinha essa concepção do que é o cristianismo. Ele acreditava que a comunidade cristã que ele fundou, que o Espírito Santo fundou por intermédio dele aqui no Brasil, e que recebeu o título de Congregação Cristã no Brasil, era parte de uma grande árvore com vários ramos. Ele tinha consciência que a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, dela faz parte todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. São aqueles que nasceram. A Igreja de Cristo, a verdadeira, é espiritual. Nós somos obrigados a dar as reuniões de pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo, somos obrigados a dar um nome, ter um CGC, um endereço, uma administração, tal, mas esta é a igreja visível. A igreja invisível, indissolúvel, é a congregação dos primogênitos de Deus que fala lá no livro de Hebreus. Então, Franciscon tinha essa consciência de que a congregação cristã no Brasil era parte de um imenso corpo espiritual formado por todos os crentes
de todas as épocas e de todos os lugares. Então, estes homens ensinaram de maneira pervertida o testemunho do irmão Franciscão e também perverteram até o título do testemunho que ele deixou escrito para nós. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Histórico, aqui já é histórico da obra de Deus, quer dizer, deixou de ser o resumo da obra de Deus, de uma ramificação da obra de Deus, para se tornar o histórico da obra de Deus. Quer dizer, deixou de ser uma ramificação para se tornar a própria obra. Está vendo? Então, está titulado como a obra do século atual, quer dizer, o século passado, né? Como nós estamos no ano 2000, né? Então mudaram a titulação novamente. Veja aí. Então, o que o irmão me diz, irmão Sérgio? Você concorda comigo que isso é uma grande picaretagem? Que é mentiras em cima de mentira, abusando da nossa confiança, da nossa fé? Você concorda comigo? Que esses homens deveriam respeitar o testemunho do nosso saudoso irmão Franciscão? Ou você vai me dizer... Você concorda comigo? Tá vendo? Olha, você pensa como eu, meu querido, tá vendo? Nós somos genuínos crentes da Congregação Cristã no Brasil. Agora, se você me diz, não, irmão Jair, não, os irmãos do ministério são guiados por Deus e blá, 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 blá. Ora, irmão Sérgio Caldas, você é um enganador também e um apóstata da fé, viu? Um apóstata da fé do verdadeiro cristianismo. Sou obrigado a dizer isso a você, meu querido. Sinto muito. Agora, irmão Sérgio Caldas, eu vou pegar aqui uma lente de aumento, para a gente, entendeu? Enxergar direitinho o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, né? Entendeu? Porque nós temos como doutrina que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, não é isso? E ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, guia de fé, quer dizer que tudo aquilo que a Bíblia diz, é para a gente acreditar, né? Certo? O que a Bíblia não diz, a gente bota fora, bota no lixo, né? Então vamos ver se a salvação é pela fé mesmo, hein? Vamos lá, olha. Então, eu estou pegando a lente de aumento. Então vamos ver aqui, ó. Estou vendo aqui em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Entendeu? Então, meu querido Sérgio, se fosse para a salvação fosse por meio do batismo, estaria escrito da seguinte maneira: a saber, os que creem e batizam no seu nome. Não é verdade? Mas não está escrito isso. Está escrito, a saber, os que creem no seu nome. Estes são feitos filhos de Deus, hein? Sem o batismo. Agora, vamos adiante. Ó. Vamos ver aqui o João 3,16. 3,16. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 16. Então diz lá: porquanto Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Se o batismo fosse fundamento, tá? Fosse um fundamento para a nossa salvação, Jesus teria dito diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e batiza tenha a vida eterna. Mas ele não falou isso, irmão Sérgio, não falou isso, entendeu? Entendeu, irmão Sérgio? Tá vendo? Jesus não falou nesse negócio do batismo, hein? Viu? Lembra, não esqueça que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé. Entendeu? Não é o que os homens estão falando lá, não, hein? Vamos ver mais um pouco? Ok? Tem várias passagens, viu, filho? Tem várias passagens que mostram isso, mas vamos lá. Acho que o 3,18 também fala isso aí, quer ver? No capítulo 3, versículo 18. 18 diz assim, olha, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está vendo, irmão Sérgio? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não está falando em batismo, irmão Sérgio. Não está falando em batismo, rapaz. Se o batismo fosse fundamental, estaria escrito assim, olha, quem nele crê e batiza não é condenado. Entendeu? Não está escrito isso. Então, como é que é, né, irmão Sérgio? A Bíblia é a nossa regra, única e perfeita guia de fé e conduta, hein? Não que os homens estão falando, os homens lá de cima estão falando, hein? Abre o olho, abre o olho. Tá vendo, irmão Sérgio? Tá vendo? Quem nele crê não é condenado. Não está escrito, quem nele crê e batiza, não é condenado. Não falou em batismo. Você percebeu, irmão? Quais são as instruções do Senhor Jesus? Vamos mais para frente. Tem mais outro. Vamos ver mais outro. Ó. Vamos ver o versinho 36. Ó. Verso 36, João 3, 36. Ó. Puxa vida, 3, 36, 3 vezes 3, 4. Onde está aqui? Aqui, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então vejam aí. Está dizendo aí, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Falou em batismo? Não falou. Se batismo fosse fundamental para a salvação, aqui estaria escrito, aquele que crê no Filho e batiza tem a vida eterna. Mas não está escrito isso. Vamos ver outro verso? Vamos lá, vamos procurar. Vamos ver. Vamos estar o capítulo 5. 5, 24. Aqui diz, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Viu? Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aí, ó.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, irmão Sérgio, olha aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não está escrito e crê e batiza. Não está escrito isso. Quem ouve a minha palavra e crê. Só. Não entrará em condenação, irmão. Viu? Vamos ver mais? Quer ver mais? Vamos lá. Olha aí. Vamos ver o 6. O 6,47. 6,47 é lindo pra caramba, né? 6,47. 6,47. Ó. Diz assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tá vendo, irmão Sérgio? Olha aí, irmão Sérgio. Tá vendo? Tá dizendo aí, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se o batismo fosse necessário para a salvação, ele diria diferente. Ele dizia, aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Entendeu? Tem mais? Tem mais. Vamos ver se eu acho aí. Onde é que eu vou achar isso daí? Espera aí. Espera um pouquinho. Vamos ver. Espera um pouquinho. Tem mais aí. Vamos lá. Aqui, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, irmão Sérgio, olha só. Está dizendo aí, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não está escrito que quem crê em mim batiza, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? Não falou em batismo. Não falou em batismo. Está entendendo, irmão Sérgio? Você está entendendo? Olha, a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé. Entendeu? O que está escrito no Novo Testamento, aí na Bíblia, é a guia de fé. Não é o que os homens estão falando lá em cima, não, tá? Viu? Então, está falando aqui. E ele continua falando, ele repete, quer ver? Ele diz mais, ó. Ele fala, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Está vendo? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não está dizendo todo aquele que vive e crê em mim e batiza nunca morrerá. Irmão Sérgio, está cheio disso, está cheio disso. Você quer mais? Os exemplos. Você quer os exemplos do Senhor Jesus? Quer? Então tá bom. Todo mundo fala no clássico exemplo do ladrão na cruz, não é verdade? Não é. Para o ladrão se arrependeu, olhando para Jesus, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Espera um pouquinho, deixa eu botar essa filmadora. Eu não vou tirar mais, não vou olhar mais a Bíblia, não. Espera aí. Eu vou colocar ela aqui em cima. Tá? Então, veja bem. O ladrão olhou para Jesus e mostrou seu arrependimento e fé. Ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Fala aí, irmão Sérgio, fala aí. Jesus disse, olha, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse para ele, por acaso, irmão Sérgio, meu filho, dá um jeito de descer dessa cruz e batizar, senão, você não vai entrar. Entendeu?
Esse é um exemplo clássico, né? Todo mundo conhece, todo mundo fala. Aí a turma da congregação fala assim: ah, mas ali não tinha jeito mesmo, ele estava pregado na cruz. Como é que ia batizar? Não tinha jeito. Ué. Mas, ó, vou dar outros exemplos, não é o único. Jesus estava indo a caminho de Jericó, aliás, de Jerusalém. E tinha um cego que escutou, né, que Jesus estava passando por ali e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos diziam: cala a boca, rapaz, você está atrapalhando a pregação do mestre. Fica quieto, está atrapalhando. Mas Jesus escutou e disse: ó, trazei-mo aqui. Aí trouxeram o cego na presença de Jesus. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, que eu veja. Aí Jesus disse: vê. Depois falou importante: ó, a tua fé te salvou. A turma da congregação disse que esse tua fé te salvou está dizendo que salvou da cegueira. Mas não, Jesus conhecia o sentido das palavras. Se fosse só a cura da cegueira, ele teria dito, né? Tua fé te curou. Não. Ele estava falando da salvação da alma, sem o batismo. Se fosse necessário o batismo, Jesus logo em seguida diria: Pedro, pega esse homem aqui, leva para batizar rapidinho, aí de repente ele morre, ele vai perder a alma dele. Entendeu? Não falou nada, nem não fala nada em batismo. Ó, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, né? Você conhece essa passagem? Então, ela não conseguiu encontrar a cura na medicina, gastou dinheiro com vários médicos, não tinha jeito. Aí ela disse: ó, se eu passar a mão na roupa dele, pelo menos eu vou ficar curada. E ela entrou lá no meio do povo, então chegou lá e tchum, passou a mão na roupa do Senhor Jesus. Aí Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A mulher, sentindo-se flagrada, né, apanhada, descoberta, ela falou: fui eu, Senhor, fui eu. E ele disse para ela: vai ser curada do teu mal, mulher, vai em paz. Depois falou uma coisa importante: ó, a tua fé te salvou. A turma fala: salvou da doença dela. Não, Jesus conhecia o significado das palavras. Ele disse: ó, que a alma dela estava salva por toda a eternidade, porque ela criou. Ela não acreditou em Jesus? Acreditou. Não é? Jesus não falou: a tua fé te salvou. Pedrão, vem cá, Pedrão, vem aqui e tal, vai batizar essa mulher aí. Não falou nada disso, de batismo. Ele estava fazendo uma refeição na casa de um fariseu, sacerdote. Né? E aí entrou uma prostituta, né? Se jogou nos pés de Jesus, chorava, lavava os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos e beijava os pés dele. E o fariseu pensou lá na cabeça dele, né? Falou: tá vendo? Esse homem não é profeta, porque se ele fosse um profeta de Deus, ele saberia que essa mulher é uma prostituta e chutava ela para fora daqui. Né? Porque os judeus, eles não, até hoje, não tocam em prostituta, não põem a mão em prostituta, porque eles creem que se contaminam. E eles não põem a mão nem em homossexual, porque eles acreditam que se contaminam e se ofendem, e ofendem a Deus. Então, por isso que o sacerdote pensou isso. O Senhor, como conhece o pensamento de todos, ele disse: já entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Lavar os pés era um costume dos judeus, para tirar a poeira da estrada. E o sacerdote lá, o sacerdote não teve esse cuidado com Jesus. E Jesus disse: você não me deu água para eu lavar os meus pés, mas esta não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos.
Eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo, um beijo. Né? Você não me saudou com um beijo. Isso era costume dos judeus, hein? Oscular as visitas. E Jesus disse, essa mulher não cessa de beijar os meus pés e ungir com unguento, com óleo perfumado. É? E disse para a mulher, mulher, perdoados estão os teus pecados. Vai em paz, a tua fé te salvou. Salvou a prostituta, camarada. Se fosse necessário o batismo, né, ele teria dito para Pedro, Pedro, dá um jeito aí, batiza essa mulher aí, batiza, porque senão não vai entrar, entendeu? Tem mais? Tem mais, tem mais. Eram 10 leprosos. Jesus determinou a cura deles e disse, vai e se apresente ao sumo sacerdote. E no caminho, eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer, só um. E ele veio e se prostrou na presença de Jesus, né? Agradecido, adorando o Senhor Jesus. E Jesus perguntou, não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Só você voltou? E ele deve ter dito, sim, Senhor, só eu. Aí Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou. Aquele homem foi salvo. Foi preciso do batismo para salvar? Não, nem nada. Entrou na casa de Zaqueu. Botou os pés lá dentro, Zaqueu manifestou arrependimento. Senhor, naquilo que eu tenho roubado a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje, em verdade, eu te digo que hoje entrou salvação nesta casa. Então, nesta casa, a família de Zaqueu, a casa dele, a família, a mulher, filhos, tudo foram salvos naquele momento. Entende? Falou em batismo? Não falou em batismo. Se fosse importante batizar, Jesus diria para Pedro, batiza essa turma toda aí rapidinho, Pedro, antes que um deles morra, aí que se morrer sem batizar, vai morrer, vai para o inferno. Nada disso, cara. Isso é invenção desses homens aí. Uma invenção louca destes homens. Não tem nada a ver. Salvação não tem nada a ver com batismo. Tá? Tem mais, hein? Se você pensa que o assunto se esgota aí, você está enganado, hein? Tem mais. Exemplos de salvação sem batismo. Tá? Cornélio e toda a sua família foi salvo sem batismo. Paulo foi salvo sem batismo. O apóstolo Paulo foi salvo sem batismo. Agora, se o batismo fosse mesmo muito importante, Jesus teria batizado também. Mas Jesus não batizou ninguém. Não batizou ninguém. Tá bom? Então veja, o verso que a congregação usa para justificar a necessidade, a importância do batismo e como fundamento para a salvação, é lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, esses camaradas aí, né, eu sou analfabeto de pai e mãe, esses caras estão pior que eu. Tá? Porque é o seguinte, você tem uma oração primária e uma oração secundária. Primária é, quem crer e for batizado será salvo. A secundária, se viesse dizendo, quem não batizar será condenado, eles teriam razão. Mas não está dizendo isso, está dizendo que quem não crê é condenado. Entendeu? Mas o que faz? Fazem uma doutrina em cima de um versinho só. Só esse versinho. Ignora tudo que Jesus falou, tudo que Jesus deu como exemplo, o que Paulo ensinou também. Porque batismo é uma obra.
é uma obra de justiça. E Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras de justiça, que é o batismo, para que ninguém se glorie. Lá em Romanos capítulo 11, verso 6, diz assim, que se é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é graça. Entendeu? Se eu preciso fazer alguma coisa para me salvar, eu não estou sendo salvo por graça. Eu estou sendo salvo por aquilo que eu fiz. Se eu, para me salvar, preciso me batizar, senão eu não vou me salvar, então não é graça, é porque eu fiz, eu batizei e eu estou salvo porque eu batizei. Quem não batizar, dançou. E diz, está dizendo, se é por obras de justiça, batismo, né? Já não é por graça. Do contrário, graça não é mais graça. A salvação é um presente de Deus e nós não precisamos fazer nada para receber. A única coisa que precisamos é acreditar na palavra do Senhor e no sacrifício que Ele fez. É isso. Então, tá vendo, irmão Sérgio? Tá vendo aí? Não esqueça, hein? Que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é o seguinte, aquilo que a Bíblia ensina é que a gente deve acreditar. Mas você, eu desconfio, eu não sei da sua cabeça. Eu desconfio que você está acreditando nesses homens aí, hein? Que eu já provei que são uns vigaristas, uns bandoleiros da palavra de Deus. Tá? Bom, quero saber o que está na sua cabeça, irmão Sérgio. Diz aí para mim. Está certo as coisas que eu apresentei, essas provas dentro da Escritura Sagrada, mostrando o exemplo de Jesus Cristo, as palavras, o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos, que a salvação é somente pela fé, que nada tem a ver com batismo? Se você disser, não, verdade, irmão Jair, verdade, é verdade isso aí, olha, o nosso quinto ponto de doutrina está certíssimo, a salvação das nossas almas é só pela fé, o batismo é uma obra de justiça, e nós não somos salvos por meio de obras, nós somos salvos pela fé, pela confiança na palavra de Jesus Cristo e naquilo que Ele realizou, porque Ele é o fundamento da nossa fé. Está aí, meu irmão. Você está pensando e acreditando como eu penso e acredito. Está vendo? Eu não sei porque você não quis me abençoar aquele dia, né? Porque eu penso como você, né, filho? Não, olha, alegre-se, porque nós somos os verdadeiros crentes da Congregação Cristã do Brasil. O resto está tudo desviado aí, viu? Você e eu somos óbvios, filé mignon da obra de Deus, viu? Agora, veja, se você falar, não, irmão, a Bíblia aí, ela apenas contém a palavra de Deus, isso que o Senhor Jesus falou não está certo, não, que os homens mexeram na Bíblia, que não sei o quê, blá, blá, blá. O certo é que os irmãos aí em reuniões secretas, né? Maçonaria, reuniões secretas dos maçônicos, anciães da congregação. Então esse quinto ponto de doutrina precisa ser corrigido. Então, irmão Sérgio, eu lamento dizer para você, você também é outro impostor mentiroso, né? É um enganador, viu? E vai perder sua alma, você vai perecer no inferno, viu? Sabe por quê?
Ah, eu não sou eu que te acuso, hein? Não sou eu que te acuso. Examine o seu coração, hein? Se o seu coração te dá certeza da vida eterna, da salvação, louvado seja Deus. Mas se você sente uma expectativa de juízo, que você vai comparecer diante do trono de Deus para dar conta das suas obras, sabe o que é isso, filho? É o Espírito Santo que está convencendo você que você é um miserável pecador e que se não se arrepender, não se converter e não acreditar em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, você vai parar no inferno. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um homem, se o Espírito Santo está convencendo o coração de um homem que ele é pecador, convencendo que ele vai comparecer em juízo, o cara está mal, cara. Ele tem que se converter, senão ele vai para o inferno. Diferente disso é o crente salvo. Eu, filho, sem vaidade, só como para você entender. O Espírito Santo me convence, é Ele que me convence que eu tenho vida eterna, que eu estou salvo, que eu vou entrar na glória dele. Entendeu? É simples, simples assim. Então, eu vi uma série de perguntinhas aqui, ó. O batismo é necessário para a salvação? Não. Se fosse necessário, Jesus não salvaria todas essas pessoas. O batismo é facultativo? Quer dizer, batiza quem quer? Não. O batismo não é facultativo. No entanto, a pessoa que realmente, verdadeiramente crê no sacrifício que Jesus realizou na cruz, ele vai batizar tão logo surja a primeira oportunidade. Se eu crer e não tiver oportunidade de me batizar, caso eu venha a falecer, eu serei salvo? Sim, lógico. E se eu não crer e me batizar, eu serei salvo? Não vai ser salvo. E se eu crer e me negar a se batizar, serei salvo? De fato, você não creu verdadeiramente. Apenas diz que creu. Há uma diferença enorme entre crer verdadeiramente e apenas falar que acreditou. E se eu crer e me batizar, serei salvo? Com certeza. Então, se o batismo não salva, qual é o seu significado? O batismo é uma confissão externa da nossa fé. O batismo deve ser entendido como o nosso sepultamento simbólico com Cristo. Descer nas águas e ser imerso é entrar na semelhança da sua morte. É uma figura da sua morte por nós simbolicamente no lugar dele, onde Cristo esteve, confessando de modo público a sua fé na morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. O velho pecador é colocado numa posição de morte e a pessoa professa ter morrido com Cristo. O sair da água simboliza a ressurreição e a confissão de fé do batizado de que é uma nova criatura em Cristo Jesus e de que agora irá andar em novidade de vida. A vida cristã, as águas do batismo não dá nova vida a ninguém, mas simplesmente é um ato que demonstra que a pessoa já a tem e que se propõe a andar nele, em Jesus Cristo. Entendeu? Então, irmão Sérgio, tá vendo? Mais um fundamento afundado. Presta atenção. Quem confia em fundamentos, nos fundamentos da congregação, é como aquele cara que colocou seus fundamentos na areia, né? Deu vento contra esse fundamento, a tempestade, e como ele havia sido colocado sobre a areia, ó, ruiu a casa e foi grande a sua ruína.
Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, põe no coração, guarda e acredita nelas, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que é a palavra dele, a rocha. E veio o vento forte, a tempestade, deu contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Tá bom, irmão Sérgio, tá bom? Bom, o próximo vídeo nós vamos tratar da outra enganação, mas é uma enganação para tudo quanto é lado, né? A enganação que é o fundamento da igreja, a igreja que salva, a bendita graça que é a Congregação Cristã do Brasil. Né? Vamos tratar a respeito disso aí. Bom, como eu vou me despedir agora por aqui, né, irmão Sérgio, com um beijinho no seu coração. Não, irmão Jair, não. No coração, o irmão Sérgio não gosta, ele não gosta, nas bochechas. Ó. Me ama, hein?